Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esta aula do curso de Formação e Capacitação Profissional de Numerologia Cabalística do Instituto Luz da Consciência. Nós estamos estudando a leitura e interpretação de mapas. Nós estamos, através de uma série de aulas, abordando diversos aspectos deste procedimento importante e que é o verdadeiro trabalho do profissional de numerologia cabalística. É o trabalho de expor o mapa para o consulente, explicar ele, passar todas as instruções, as orientações que o mapa mostra sobre a sua vida, sobre a sua personalidade, e que o profissional extrai através de uma leitura, que é o estudo literal do mapa, o estudo didático, e de uma interpretação, que aí entra a parte intuitiva. Então vamos lá. A elaboração do mapa pessoal pela numerologia cabalística é um procedimento muito fácil atualmente, utilizando um programa desenvolvido para isso, que faz todos os cálculos e emite o relatório completo com os textos, assim como nós utilizamos o NumiWeb, por exemplo. É um programa com o qual se elabora o mapa, inserindo a data de nascimento e o nome, e o programa faz todo o trabalho. O trabalho do profissional vai ser elaborar as assinaturas, nome social, enfim, esses aspectos complementares aí. No entanto, isso qualquer um faz. Isso não requer ser numerólogo. O problema é que isso ajuda muito pouco ao consulente. Ele vai tirar um proveito aí em torno de 20% deste mapa, no máximo. O trabalho do profissional de numerologia, o trabalho que realmente é o que faz um profissional, é o que torna importante esta profissão, é aquele trabalho desenvolvido após a entrega do mapa, quando na consulta devolutiva se passa a explanação do mapa, se faz a exposição do mapa, a explicação do mapa. E aí é que o profissional se diferencia, aquele que tem o conhecimento daquele que se diz numerólogo, mas apenas gera mapas. Então, antes de expor o mapa ao consulente, é necessário estudá-lo em todos os seus detalhes, ponto a ponto, e extrair dele uma ideia, extrair dele um conjunto de percepções que formam uma ideia contextual da vida daquele ser humano que está diante de nós, das suas características de personalidade, dos seus potenciais, do seu plano da vida e tudo mais que o mapa mostra. Então, o estudo do mapa, ele se divide em duas partes. A primeira é a leitura literal, isto é, o estudo didático, ponto a ponto do mapa. E a segunda parte é a interpretação do contexto do mapa, extraindo dele uma ideia da personalidade da vida do consulente. E aqui entra a intuição. Vamos então entender o que é intuição. A intuição é uma faculdade notável. É uma das principais funções da consciência, ou, se preferirmos, do eu superior. Ela é um dos sensos da alma, um raio de lucidez da inteligência do espírito aprisionado na matéria em conexão cósmica. Então veja bem, a intuição não é da alma, ela é do espírito, ela é uma faculdade mental do espírito que, através da alma, que é este campo de inteligência e consciência que nós temos, que nós portamos em nós como espíritos em evolução, e que enquanto estamos aprisionados na matéria, no corpo de matéria, nós precisamos de certos sensos que nos instruem e nos orientam na jornada evolutiva durante uma
uma vida aqui na matéria. E a intuição, então, ela flui pela alma como um desses sensos que a alma tem, que são vários, como, por exemplo, o senso da estética, o senso da beleza, o senso de justiça, o bom senso, o senso da ética e assim por diante. Por inacreditável que pareça, a intuição tem sido desacreditada em favor do intelecto, especialmente na parte ocidental da civilização, que se tornou extremamente materialista. Pois é, nós, principalmente no mundo ocidental, nos tornamos excessivamente racionalistas, valorizando excessivamente o intelecto em detrimento da própria inteligência. E confundimos intelecto com inteligência. Intelecto é um dos meios pelo qual a inteligência se manifesta e se expressa. Ele é um recurso a serviço da inteligência, mas não é inteligência. Há muita confusão acerca de isto é inteligência, aquilo é inteligência e por aí se vai. Ora, pode ser, mas a inteligência que eu estou me referindo aqui é aquele atributo que nós possuímos, aquele atributo da nossa essência espiritual, da nossa essência divina, podemos dizer assim, que é a inteligência nous, a chamada inteligência nous. Ser intuitivo não é somente seguir a um insight, é confiar na sabedoria suprema com a qual estamos conectados por este canal de inteligência. Podemos dizer que a intuição é um modo pelo qual manifestamos raios de lucidez da inteligência nous, atributo divino em nós. Então a intuição é isso, e nós confundimos muitas vezes a intuição com o instinto. Ora, são coisas bem distintas. O instinto é um impulso, o instinto ele é, podemos dizer assim, violento, comparando com a intuição. A intuição é sutil, ela surge na forma de uma sensação, de uma coisa muito leve, um insight, uma percepção muito sutil. O instinto não, o instinto é da nossa parte orgânica, o instinto é um condicionamento do nosso mecanismo de preservação da vida. Então, instinto e intuição são coisas diferentes. Seguir o instinto é muito bom quando se trata de preservar a vida, quando se trata de se defender, quando se trata de uma ação impulsiva rápida. Por exemplo, você tem um objeto na mão e ele escapa da sua mão, aquele impulso rápido que você leva a mão numa fração de segundos e ainda consegue aparar ele no ar, isso é um instinto, isso é uma ação instintiva, não é uma ação pensada, porque no momento desses não há tempo para pensar o que se vai fazer. Então, esse condicionamento orgânico, esta ação instintiva é que mobiliza o corpo para esta ação rápida. E isso ocorre em todas as situações em que há necessidade de uma urgência, de uma emergência. E, no entanto, a intuição não tem nada a ver com isso. A intuição são insights, são percepções sutis, lúcidas, que vêm de cima, podemos dizer assim, da mente superior. E, para ilustrar melhor sobre a questão da intuição, eu vou ler aqui um texto do Ralph Waldo Emerson, que viveu entre 1813 e 1882. E ele diz o seguinte: crer em seu pensamento, crer que aquilo que é verdadeiro em sua consciência também o é para todos os homens, isso é genialidade. Exprima sua convicção latente e ela adquirirá um sentido universal, pois o pensamento interior acaba se exteriorizando e nosso primeiro pensamento sempre volta a nós com as trombetas de último julgamento. Familiar a cada um de nós, como é a voz da consciência,
O grande mérito atribuído a Moisés, Platão ou Milton, vem do fato de que eles absolutamente não se baseavam em livros ou tradições para expressar não o que os outros pensavam, mas aquilo que eles próprios pensavam. Isso é seguir a intuição. O intelecto é uma formação a partir de conteúdos exteriores, daquilo que se memoriza. O intelecto é um blá blá blá, no sentido que nós concebemos o intelecto. Na verdade, o intelecto é também uma faculdade aliada à faculdade da inteligência, da percepção. No entanto, nós o separamos da inteligência, ou separamos da intuição e alimentamos este conteúdo mental com informações memorizadas e confundimos isso com inteligência. É por isso que pessoas que têm um grande conteúdo intelectual muitas vezes se atrapalham quando se faz uma pergunta fora do contexto daquilo que elas memorizaram, porque estão dependentes dessa memória, desse condicionamento. Enquanto que muitas vezes nós observamos uma pessoa lá no interior, analfabeta, mas que encontra soluções quase que mágicas para os problemas mais complexos e até de engenharia. E ela não estudou, ela não formou este intelecto artificial. Ela utiliza o intelecto verdadeiro, o intelecto que está aliado à inteligência, e ela encontra soluções seguindo a intuição. E é o que o Ralph Waldo Emerson diz aqui, referindo-se a esses personagens que ele menciona aqui, Moisés, Platão, Milton e tantos outros que nós sabemos. O homem deveria aprender a captar e seguir esse raio de luz que ilumina interiormente a sua consciência, muito mais do que toda a literatura dos poetas e sábios. E, no entanto, ele rejeita habilmente sua opinião pela própria razão de que é sua. Nós adoramos seguir as opiniões dos outros. É muito interessante, por exemplo, nos meios acadêmicos, quando se faz um trabalho, seja lá qualquer trabalho que se faça para apresentar em aula, obrigatoriamente tem que se citar referências e opiniões dos outros. Como se a opinião do próprio aluno, do próprio estudante, não valesse nada, né? É um condicionamento ao qual nós estamos submetidos, é a nossa mentalidade. Prosseguindo aqui, em toda obra genial reconhecemos nossos próprios pensamentos, antes rejeitados. Eles voltam a nós mais tarde com certo ar de superioridade. As grandes obras de arte não têm lição mais perturbadora a nos ensinar. Elas nos ensinam a seguirmos nossas impressões espontâneas com uma obstinação cheia de otimismo, precisamente quando o coro de todas as vozes a elas se opõe. Do contrário, amanhã, um estranho exprimirá com maestria cheia de bom senso precisamente aquilo que nós mesmos pensamos ou sentimos num dado momento e seremos forçados, para nossa vergonha, a receber nossa própria opinião de outrem. Pois é, né? Então vocês estão vendo, você está vendo como é importante nós nos reconectarmos com a nossa essência, com a nossa voz interior, com o nosso eu superior, com a nossa consciência profunda e acreditar naquilo que emana de lá, naquela inteligência que emana de lá, naqueles pensamentos genuínos que surgem a partir deste centro, desse nosso centro de consciência. Para o bom desenvolvimento da intuição, portanto, é necessário abrir espaço na mente para que ela se manifeste fluindo como um ar fresco tocando o rosto. É assim que a intuição surge. E agora eu vou passar para você uma dica
para desenvolver a intuição? É um experimento que você vai fazer, bem simples e que ajuda muito no desenvolvimento e principalmente no desenvolvimento da confiança na sua intuição. Então preste atenção. É o seguinte, toda vez que você deseja saber a hora, não olhe de imediato para o relógio. Antes, feche os olhos e concentre-se por alguns segundos na pergunta: que horas são? Depois, fique em estado passivo durante mais alguns segundos, colocando-se em estado de receptividade interior. Se tiver êxito, a hora exata virá de repente à sua mente, à sua consciência. Atente bem para a primeira impressão intuitiva que recebe e verifique depois sua exatidão consultando o relógio. Então, naquele momento que você está de olhos fechados, concentrado, naquela concentração, atente bem a primeira impressão que vem, o primeiro insight que vem, aquele relâmpago que surge, que é a intuição. E aí você abre os olhos e verifica no relógio. Então pode ser que ocorra uma diferença de alguns minutos entre a hora que ele ocorreu na consciência e a que está marcada no relógio. E isso pode depender do tempo transcorrido entre a impressão intuitiva e a verificação no relógio, ou porque o relógio não está ajustado à hora exata, podendo estar um pouco adiantado, um pouco atrasado. Nas primeiras tentativas pode ser que não tenha êxito. Continue praticando e logo terá êxito. Não rejeite a primeira impressão, acate-a de imediato, mesmo que ao verificar ela está errada. Isso é importante para desenvolver a confiança na intuição. Treine até acertar e você vai se surpreender com os resultados obtidos depois de algumas práticas, algumas tentativas. Existem outras formas de treinar a intuição, além desse experimento sugerido aqui. Uma boa maneira e muito eficiente é ir a um local desconhecido, um bairro ou uma cidade, e tentar chegar em um determinado endereço sem o uso de nenhum recurso de mapa ou GPS e sem pedir informações, apenas seguindo a intuição. Isso também é outra maneira interessante de desenvolver a intuição. Comece a andar pelo local, dentro do bairro ou da cidade, em estado de total concentração, de carro ou a pé, como você estiver andando, e siga o primeiro impulso intuitivo que surge. Você vai se aproximando de um cruzamento de ruas. Pergunte para qual lado devo ir. Para a direita, para a esquerda ou seguir em frente. E siga a primeira indicação que vier à mente. Mesmo que erre, vá perguntando enquanto se mantém em estado de concentração. Certamente você chegará ao seu destino com poucos erros. E depois de certo tempo de prática, fará isso sem erro nenhum por mais vezes. Então, o desenvolvimento da intuição para o desenvolvimento da intuição, é preciso alguns exercícios, algumas práticas, para que nós retomemos esta conexão com o nosso mundo interior, com a nossa vida interior. Então, esses são dois pequenos exercícios fáceis de praticar e muito eficientes e que eu mesmo pratico eles com índice de acerto, posso dizer assim, de 100% quase. Não exatamente 100%, porque em algum momento também eu saio fora dessa percepção, né, e racionalizo um pouco. Mas eu posso dizer que 97, 98% é o índice dos meus acertos nessas práticas. Então, utilize esses dois exercícios, você pode inventar outros também, para treinar a intuição. Mais do que perceber, é preciso confiar na percepção. É preciso confiar na sua sabedoria interior, é preciso confiar naquele pensamento genuíno que surge de você e deixar
fluir e expressar ele, manifestar ele. A marca da originalidade está na essência da coisa e não na sua superfície. A superfície pode ser só uma imitação, mas a marca daquilo que é seu é única e é genuína e é inimitável. Ninguém consegue imitar. A essência é inimitável. Nós imitamos comportamentos, nós imitamos moda, modismos, nós imitamos todo tipo de coisas, de criação, de inovação, mas há algo profundo e genuíno de cada um que não pode ser imitado. Como naquele filme belíssimo Lendas da Vida, com Will Smith, onde é um filme que foi baseado no Bhagavad Gita, com diálogos belíssimos, onde o personagem do Will Smith diz ao jogador de golfe assim: pense naquela tacada que é só sua. Existe uma tacada que é só sua, que ninguém consegue dar. Esta é a tacada certa de cada um. Ele estava se referindo ao jogo de golfe, um filme belíssimo sobre um campeão de golfe, que eu sugiro que você assista. Então, seguir a nossa intuição é acreditar naquela tacada, naquela jogada que só você consegue dar, que só você consegue fazer e ninguém mais. Os outros conseguirão imitar. E você quer ser um eterno imitador, uma eterna imitadora na vida? Ou você quer ser genuinamente quem você é e fazer o que você veio fazer aqui? E você que está estudando a numerologia cabalística aqui neste curso, nessa escola, se preparando para ajudar as pessoas a se conhecerem através desta ciência espetacular, precisa ter uma pequena noção, pelo menos, do que é intuição. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.